Olá pessoal, hoje vamos dar início a uma nova série de vídeos aqui no canal do YouTube e esses vídeos vão focar mais em cardiopatias congênitas e o seu tratamento por cateterismo, mas de uma forma mais aprofundada, alguns termos médicos, alguns artigos científicos para aqueles que têm interesse em se aprofundar um pouco no assunto, tá? O primeiro vídeo dessa série de vídeos vai ser foramen oval patente e a comunicação interatrial e quando ele deve ser fechado como forma de prevenção ou profilaxia secundária a um AVC isquêmico criptogênico. Vamos lá? Então, gente, como a gente estava falando, a AVC criptogênico associado a foramen oval patente e comunicação interatrial. A gente vai discutir um pouquinho sobre quando intervir. Lembrando da circulação fetal, né, quando a gente está na barriga da nossa mãe, em que os pulmões não funcionam, eles não fazem troca gasosa, porque eles estão encharcados, está no líquido amniótico. E quem faz a função de pulmão para a gente é a placenta, né, que é a placenta que vai levar esse sangue oxigenado para o feto. Esse sangue oxigenado, quando chega no coração, para ele pular a circulação do pulmão, ele usa duas estruturas. Uma delas é o canal arterial patente e a outra estrutura é o forame oval patente, né? Então, o forame oval patente, como está mostrado para vocês aqui, é como se fosse uma portinha que deixa o sangue que chega no átrio direito do bebê cruzar para o átrio esquerdo, pulando assim a circulação pulmonar. E quando a gente nasce, o que acontece, né? Então o bebê chora, inspira oxigênio e aumenta a quantidade de sangue que vai para o pulmão. Baixa a resistência vascular pulmonar, o sangue vai para o pulmão, esse sangue que vai para o pulmão volta pelas veias pulmonares e cai no átrio esquerdo. Dessa forma aumenta essa pressão nessa cavidade e com isso vai forçar essa portinha a fechar, né? Então essa portinha fecha, esse forame oval vai fechar em 75% dos casos. Então, novamente, aqui visto uma peça anatômica, esse forame oval patente, tá bom? E é documentado que em 25% das autópsias ele esteja presente, ou seja, esteja patente, tá bom? Então a gente considera isso uma variante anatômica, a gente não considera isso uma cardiopatia, não é doença. E o que é mecanismo de embolia paradoxal? Então, imagina que você formou um microtrombo nas suas veias sistêmicas e esse microtrombo vai subir até seu átrio direito, cruzar essa portinha para o átrio esquerdo e cair na circulação sistêmica, indo em direção à circulação mais nobre, como o cerebral, tá? Então aqui a gente tem um vídeo do próprio YouTube que mostra isso. Então, microtrombos que são formados nas veias sistêmicas, geralmente da perna, vão vir para o átrio direito, vão cruzar essa portinha que está aberta, que a gente chama de forame oval patente, para o átrio esquerdo, vai cair na circulação sistêmica, indo para a aorta, e aí pode ir para a circulação cerebral, causando um AVC isquêmico, tá? Então, quando a gente fala de embolia paradoxal, a gente está falando desse mecanismo. Como que a gente avalia o forame oval patente? A gente faz um ecocardiograma transtorácico, que ele tem baixa sensibilidade, e a gente faz um ecocardiograma transesofágico, em que ele vai ter uma sensibilidade maior e uma especificidade maior. Então a gente vai ter uma avaliação anatômica vendo o tamanho desse forame oval patente, se tem aneurisma do septo intratrial, se tem túnel, se tem válvula de Eustáquio proeminente ou não, se tem algum orifício adicional. A gente vai fazer uma avaliação funcional, que vai ver a magnitude desse shunt da direita para a esquerda com teste de microbolhas e manobra de valsalva. E quais são os fatores de risco desse forame oval patente? Você fala assim, nossa, esse forame oval patente chama atenção para ele ser um causador aí desse AVC isquêmico recorrente, tá? Então a gente tem quando tem um túnel maior que 10 milímetros, um aneurisma do septo intratrial maior que 10 milímetros, ou maior do que 15 milímetros de oscilação do átrio direito para o átrio esquerdo, quando ele tem um shunt da direita para a esquerda em repouso, quando ele tem uma válvula de Eustáquio exuberante, quando ele tem passagem abundante de microbolhas. E a avaliação anatômica do FOP. Vamos voltar aqui. Novamente, aqui eu estou mostrando para vocês um túnel, tá? Então é um túnel de 15 milímetros,
Aqui eu estou mostrando para vocês um aneurisma do septo interatrial, então note que esse septo atrial oscila de um lado para o outro, dando mais do que 10 milímetros para o interior do átrio direito, e pode ser ou para o direito ou para o esquerdo, precisa dar essa classificação, tá bom? E nesse caso, não faz mais do que 10 para um lado, mas a somatória dos dois lados dá mais do que 15. Então a gente também chama de aneurisma do septo interatrial. Aqui a gente vê uma válvula de Eustáquio proeminente. Aqui a gente vê um FOP com fluxo do ato direito para o ato esquerdo no repouso. E o teste de microbolhas. Então, após a opacificação de toda a cavidade atrial direita, tem que ter passado de pelo menos 5 bolhas para o átrio esquerdo dentro dos primeiros 3 a 6 ciclos cardíacos após a injeção, para você falar que ele é positivo. E aí você pode ainda quantificar, né? Então, assim, ó, até 10 microbolhos você fala que tem um shunt pequeno, de 10 a 50 microbolhos um shunt moderado, acima de 50 microbolhos é um shunt grande. Então aqui está mostrando um teste de microbolhas, que você injeta as microbolhas e tem uma passagem abundante dessas microbolhas do átrio direito para o átrio esquerdo. Pode ser feito ou não com manobra de valsalva concomitantemente. E temos também o Doppler transcraniano, que ele é de fácil execução, ele é altamente sensível para a pesquisa de shunt da direita para a esquerda com injeção de microbolhas em veia periférica. A única questão é que ele não é específico para o forame oval patente. Então, por exemplo, o paciente tem fístulas arteriovenosas pulmonares e também vai vir alterado, né? Então aqui está o padrão do Doppler transcraniano numa respiração normal, durante a manobra de valsalva, e aqui já são quando ele vem positivo, né? Quando ele vem alterado, então você vai ter um shunt direita e esquerda maior que 10 microbolhas, ou padrões de shunt significativo, como esse padrão de Ducha, ou esse padrão de Cortina. Falando em AVC isquêmico, a gente tem que ter documentado esse AVC isquêmico através de tomografia, ressonância. O AVC isquêmico ele é a principal causa de morbimortalidade no Ocidente, chega a ser 700 mil casos ano nos Estados Unidos. O acidente isquêmico transitório é causa relevante de absenteísmo, e a gente sabe que 25% dos AVCs isquêmicos têm causas desconhecidas, que a gente vai chamar de criptogênicos. Ou seja, já foi investigada várias causas possíveis para esse AVC isquêmico e não se encontrou. Por exemplo, placa em artéria carótida, arritmia, fibrilação atrial, que são causas clássicas de AVC isquêmico que tem que ser descartadas antes de a gente pensar que ele é criptogênico. Como que é a prótese, né? Então a gente tem aqui uma prótese feita de nitinol, então é uma liga de níquel com titânio, e aqui tem um vídeo que demonstra um pouquinho de como ela é, tá? Então a gente pode esticar ela, que ela vai se deformar, mas quando você solta a tensão, ela volta para o seu formato original. Então ela tem um encaixe num dos lados da prótese, que a gente vai prender com um cabo de segurança, e a gente vai encapar essa prótese dentro de um dispositivo de liberação, dentro de uma bainha. Note como ela fica toda pequenininha e esmagada. Uma vez que a gente chega no coração e posiciona a prótese, ela volta ao seu formato original, tá? Como é mostrado nesse vídeo. Aqui tem um vídeo do próprio YouTube também mostrando esse procedimento. Então, nesse caso, a bainha já cruzou do ato direito para o ato esquerdo através da portinha do forame oval patente. A gente libera um disco, traz a prótese em direção ao septo interatrial, libera outro disco e solta a prótese, né? Dessa forma a gente impede que os trombos que sejam formados do lado direito da circulação, né, das veias sistêmicas, por exemplo, não consigam cruzar do ato direito para o ato esquerdo. Então esse trombo não vai ir para uma circulação mais nobre, com uma circulação cerebral ou até circulação coronariana também. Como que é o procedimento? Então aqui está uma sala de cateterismo, aqui tem um ecocardiograma transesofágico mostrando a prótese sendo posicionada, então foi liberado o disco do lado esquerdo, depois o disco do lado direito, e finalmente a prótese solta, tá? E aqui
Uma imagem do eco 3D com essa prótese bem posicionada. A imagem do CAT, a gente consegue enxergar melhor a prótese, pode ser feita uma injeção de contraste também no ato direito, mas hoje em dia já não é mais rotineiro. Está aqui um eco transesofágico pré-procedimento, então você vê o teste de microbolhas positivo, e aqui um teste de microbolhas depois do procedimento. Então a prótese já está posicionada, você injeta as microbolhas e não vê passagem de microbolhas para o ato esquerdo. Como que é esse pós-procedimento? Então a gente tem uma restrição de atividade física, então o paciente é liberado para todas as atividades rotineiras já na alta hospitalar, com exceção de atividades de alto impacto no peito por 6 meses. Medicamento a gente deixa S por 6 meses, clopidogrel por 1 mês. O segmento ideal é retorno com eletrocardiograma e ecocardiograma com 1, 3, 6 e 12 meses do pós-procedimento. A prótese ela é única para toda a vida, não precisa trocar. O resultado esperado é que você evite novo AVC isquêmico criptogênico. Então agora vamos falar um pouquinho de artigos, né? Então hoje a gente já sabe que é recomendado você ocluir o forame oval patente em pacientes que teve um AVC isquêmico criptogênico. Então esse guideline da European Stroke Organization faz um compilado de todos os principais artigos e estudos sobre o assunto, né? O Closure One, o PC Trial, o Respect, o Close, o Reduce e o Defense. E o que ele mostra? Ele mostra que quando você já tem um AVC isquêmico criptogênico prévio, você tem uma profilaxia secundária melhor fazendo a oclusão percutânea desse forame oval patente do que você só fazer um tratamento clínico. Outro assunto é quando você tem trombofilia. Então, o paciente tem uma trombofilia, teve um AVC isquêmico criptogênico, e a gente quer fazer uma profilaxia para esse paciente, uma profilaxia secundária, evitar que ele tenha um novo AVC isquêmico criptogênico. Então, esse paciente, como é mostrado nesse artigo de 2020, em que 591 pacientes com AVC isquêmico criptogênico e forame oval patente, com um segmento mediano aí de 53 meses, desses pacientes, 383 tiveram FOP ocluído por cateterismo e 208 tiveram tratamento clínico, né? O que mostrou esse artigo? Ele mostrou que existe um maior risco de AVC isquêmico criptogênico no paciente com forame oval patente e trombofilia versus aquele paciente que tem forame oval patente sem trombofilia. E mostrou uma maior proteção com oclusão percutânea no forame oval patente versus só o tratamento clínico com anticoagulante. Aqui é um tema mais polêmico, que é a relação de forame oval patente com enxaqueca, né? Então tem alguns artigos de revisão que mostram que o fechamento do forame oval patente ele não reduz a incidência de enxaqueca em geral, mas há uma redução da frequência e intensidade das crises com aura, né? O mecanismo pelo qual o fechamento desse forame oval patente pode melhorar essas crises de enxaqueca não é bem elucidado ainda, mas acredita-se talvez em microtrombos da circulação venosa sistêmica que passem do ato direito para o ato esquerdo, ou o fato de hormônios como a serotonina não ser metabolizada pelo pulmão, fazendo o shunt do ato direito para o ato esquerdo. E aí então, vamos voltar aqui para a indicação de oclusão de forame oval patente. Então, esse guideline da SCAI, de 2022, o que ele fala? Ele fala o seguinte: o paciente que tem forame oval patente, mas não teve nenhum evento isquêmico cerebral, então ele não teve AVC isquêmico cerebral antes, você vai considerar fechar esse forame oval patente? Só em caso de enxaqueca debilitante refratária a tratamento convencional, ou em pacientes que têm ortopneia ortodióxica. O que é isso? É aquele paciente que está em posição deitada, eupneico, saturando bem, quando fica na posição supina, na posição ereta, esse paciente vai ter queda de saturação e dispneia. E agora aquele paciente que tem AVC isquêmico criptogênico prévio, então já teve um AVC isquêmico criptogênico,
né? E tem um forame oval patente. Qual que é a recomendação desse guideline? Então ele fala que você tem que fechar percutaneamente esse forame oval patente em pacientes de 18 a 60 anos e sugere você fazer isso em pacientes mais velhos, acima de 60 anos. Agora o paciente tem forame oval patente, tem trombofilia e teve um AVC isquêmico prévio. O que ele recomenda? Ele sugere também você ocluir esse FOP, tá? Para evitar um novo AVC isquêmico criptogênico. Agora a comunicação interatrial, que a gente vai falar um pouquinho. Ela representa 7 a 10% das cardiopatias congênitas, 1 a cada 1000 nascidos vivos. Então aqui você pode ver que ela pode estar em vários locais do septo interatrial. A mais comum é a Ocean secundo, que é a mais factível da gente fechar por cateterismo. E qual que é a fisiopatologia dessa cardiopatia, né? Então, quando você tem essa comunicação interatrial, o sangue que vem das veias pulmonares oxigenado, parte vai fazer o caminho habitual de ser bombeado pelo ventrículo esquerdo para a aorta, mas parte vai cruzar a comunicação interatrial e ir para o pulmão, causando aí uma dilatação de câmara direita, causando o hiperfluxo pulmonar, aumentando as chances de pneumonias, aumentando o cansaço e pode ter dificuldade de ganho de peso em crianças. Como é o procedimento de oclusão de comunicação interatrial, né? Então a gente tem um eco transtorácico que vai dar uma noção do diâmetro dessa comunicação interatrial para a gente, mas muitas vezes é uma noção ainda falseada, que você precisa de um eco transesofágico e você ainda precisa de um diâmetro estirado, muitas vezes para transformar uma elipse num círculo, você tem uma verdadeira noção do diâmetro dessa comunicação. Então aqui está o diâmetro estirado feito com um balão medidor, que a gente cruza a comunicação interatrial, né? E essa cintura que faz é o verdadeiro diâmetro da comunicação interatrial, que é baseado nela que a gente vai escolher a prótese. Então essa é a mesma imagem que a gente tem visto agora num balão medidor no ecocardiograma transesofágico. A prótese também é feita de nitinol, que é uma liga de níquel com titânio. Nesse caso, ela é um pouco diferente da prótese de FOP, que ela tem uma cintura mais avantajada. A gente prende a prótese baseada na cintura e do tamanho da comunicação interatrial. Um vídeo do YouTube mostrando o fechamento dessa comunicação interatrial. A técnica é semelhante à técnica já mostrada anteriormente para vocês. Então, a gente abre um disco no átrio esquerdo, traz em direção ao septo interatrial, vai liberar a cintura e depois o disco do lado direito. Checa a posição com o ecocardiograma transesofágico e libera a prótese. Aqui é a mesma coisa vista agora no ecocardiograma transesofágico, o disco do átrio esquerdo sendo posicionado. Aqui o disco no lado direito sendo posicionado. E aqui a prótese já está liberada, separando o átrio direito do átrio esquerdo. Quais são os cuidados pós-oclusão percutante de comunicação interatrial? A restrição de atividade física, a gente vai liberar o paciente para todas as atividades rotineiras já na alta hospitalar, com exceção de atividades de alto impacto por 6 meses. De medicamento, a gente orienta apenas o uso do AS por 6 meses. O segmento ideal é retorno com eletro e ecocardiograma com 3, 6 e 12 meses pós-procedimento. A prótese é única para a vida toda, não precisa trocar. O resultado esperado é que o coração volte ao tamanho normal em alguns meses. Então, qual que é a indicação da oclusão da comunicação interatrial? A indicação clássica é o paciente ter repercussão hemodinâmica, ou seja, tem hiperfluxo pulmonar, tem dilatação de câmaras direitas e a sintomatologia decorrente por causa disso. E aí, quando você fecha a comunicação interatrial, o esperado é que o coração volte ao tamanho normal, diminua a frequência de pneumonias, diminui cansaço, em crianças pode aumentar o ganho de peso também. Agora tem uma outra indicação da gente fechar a comunicação interatrial que não é tão divulgada, que é o quê? É quando o paciente tem AVC isquêmico criptogênico, porque a comunicação interatrial ela vai ter a mesma função do forame oval patente nesse conceito de AVC isquêmico criptogênico prévio, tá? Então, esse artigo de 2016 fala que você tem a hipótese de embolia paradoxal, que você
é razoável você fazer a oclusão dessa comunicação interatrial, e quando você tem essa suspeita desse AVC isquêmico criptogênico. Obviamente que tem muito menos dados disso em literatura do que de forame oval patente, mas se você for ver agora já guidelines mais recentes, como o guideline europeu de 2020, de manejo de adulto com cardiopatia congênita, tá aqui, ó, indicação 2A, você vai fechar uma comunicação interatrial num paciente que tem a suspeita de embolia paradoxal prévia. E tem alguns artigos mais recentes mostrando que a CA é um fator de risco para AVC isquêmico, apesar de ser mais raro, que você tem que individualizar caso a caso, tá bom? Acho que, resumindo, né, o forame oval patente não é doença. Ocluir o forame oval patente em pacientes sem AVC isquêmico criptogênico prévio? Não. Exceções. O paciente tem ortopneia ou ortodeóxia, ou o paciente que tem enxaqueca debilitante refratária. Agora você vai ocluir o FOP em paciente com AVC isquêmico criptogênico prévio? Sim. Você vai ocluir uma comunicação em paciente que tem AVC isquêmico criptogênico prévio? Sim. Então é isso, gente. Estamos aqui à disposição. Obrigado pela atenção. Espero que possa ter colaborado com divulgação de conhecimento para vocês aí.